Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 9 de novembro celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Que Deus aumente em nós os dons do Espírito que nos deu. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, Jesus expulsa do templo de Jerusalém os vendedores e cambistas que desvirtuavam a casa de seu pai. Ao ser questionado, Nosso Senhor anuncia que o templo seria destruído e que em 3 dias seria levantado novamente. Jesus clama não apenas por aquele templo de pedra, mas por todos nós que somos templo do Espírito Santo e que, portanto, devemos bem cuidar e zelar por nossos corpos e nossas almas. Se você deseja buscar a comunhão com o Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o amor de Cristo a um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje a solenidade da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Ontem, para explicar esse negócio todo para as crianças, mas eu acho que deu. É um momento glorioso da vida, da história da nossa igreja, da nossa história. Porque depois de quase 3 séculos de uma perseguição constante, às vezes um pouco mais intensa, outras vezes mais branda, em toda a região do Império Romano, algumas vezes mais numa região, outras vezes mais em outra. Mas o fato é que depois de 3 séculos de perseguição, em que ser cristão era considerado um crime, o imperador romano decide conceder aos cristãos liberdade para adorar a Deus, para se reunirem de maneira pública, não de maneira escondida, não com medo de serem apanhados, mas de maneira pública se reunirem para viver a sua fé, expressar a sua adoração. Como um sinal de generosidade, o imperador da época concedeu ao bispo de Roma, que é o Papa, algumas basílicas. Hoje, na cabeça da gente, basílica é uma igreja grande e bonita. Mas no século IV, que é quando a gente está falando, uma basílica era um prédio público, onde cabia muita gente.
Então o imperador deu ao bispo de Roma algumas basílicas para que os cristãos pudessem se reunir em grande número, não mais escondidos em casas de família, em lugares um pouquinho discretos ou às vezes até afastados, mas no meio da cidade. E a primeira basílica que foi dada pelo imperador e que foi transformada, separada para adorar a Deus, foi a basílica que estava num bairro de Roma chamado Latrão, e que foi dedicada aos santos João Batista e João Evangelista. Por isso, chamada de Basílica de São João do Latrão. Essa basílica que antes tinha sido usada para tarefas que eram do governo, para atender o público da cidade, essa basílica foi consagrada, dedicada a Deus. E é esse dia que nós estamos celebrando hoje. Essa basílica era o lugar, e de algum modo é ainda hoje, apesar da Basílica de São Pedro ter se tornado mais famosa, é o lugar de onde o Papa preside o seu povo, os fiéis cristãos da cidade de Roma. Portanto, é a catedral do Papa. Por isso é considerada a igreja mais importante do mundo. De alguma maneira, ela representa todas as outras igrejas do mundo, as grandes e as pequenas, onde nós nos encontramos para adorar a Deus. Por isso esse dia é tão importante, e a igreja nos convida hoje, celebrando a dedicação da igreja, da Basílica de São João do Latrão, a igreja nos convida a ouvir trechos da Sagrada Escritura que nos falam de algumas outras coisas que são mais sutis, são mais, talvez, importantes até para a gente entender. A igreja de pedra, a basílica de pedra, na verdade ela fala de coisas maiores, de coisas que não têm a ver com pedra, cimento e tijolo, tem a ver com gente, com vida, com a obra de Deus, com o que Deus está fazendo na terra. E os trechinhos da leitura da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, de alguma maneira, cada um deles mostra um pouquinho isso. Não sei se você estava atento quando a gente ouviu as leituras, mas na primeira leitura, que é do Antigo Testamento, na segunda leitura, que é de uma carta de São Paulo, no Evangelho, aparece a palavra templo. Essa palavra aparece em cada leitura significando algo diferente, expressando algo diferente, como que mostrando para a gente que essa palavra, essa ideia, templo, santuário, ela fala de coisas cada vez maiores. Vamos então dar uma olhadinha nas leituras para ver se a gente recorda isso. A primeira leitura que a gente ouviu foi um trecho do livro do profeta Ezequiel, portanto, Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, você sabe, tenho certeza disso, que o povo de Israel tinha um lugar, que era o lugar do seu encontro com Deus, o lugar mais amado da terra, o lugar considerado mais importante da terra. Os judeus costumavam chamar esse lugar de umbigo do mundo, o Templo de Jerusalém. Esse santuário havia sido edificado na época do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança, que era um cofre onde havia coisas preciosíssimas. Não era dinheiro, não eram joias, mas eram as tábuas da lei dadas pelo Senhor a Moisés. Era um pouquinho de maná que havia descido do céu para alimentar o povo de Israel enquanto eles atravessavam o deserto em direção à terra prometida. E era a vara que Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote, usava para conduzir o povo em adoração. Essas três coisas estavam dentro da Arca da Aliança, e elas eram para o povo de Israel
um sinal da presença de Deus. Esse Deus que caminhou com a gente pelo deserto, até a gente chegar a essa terra tão amada, tão sonhada, esse Deus continua junto com a gente, perto da gente. Quando nós nos aproximamos da Arca da Aliança, quando nós entramos no santuário onde ela está, nós nos aproximamos dele, nós trazemos a ele as nossas coisas, a nossa vida. Salomão edificou o templo, e quando o templo foi dedicado a Deus, consagrado a Deus, a Bíblia diz que desceu sobre o templo e entrou no santuário uma densa nuvem, que era sinal da presença de Deus, de tal maneira que os sacerdotes que estavam lá dentro tiveram que sair, porque não enxergavam mais nada. Aquela nuvem descida do céu que encheu o santuário era um sinal do Senhor: eu estou aqui com vocês, venham aqui, venham ter comigo, tragam para mim os frutos da terra que eu dei a vocês. E os judeus a cada ano, nas épocas de colheita, levavam ao templo e mostravam ao Senhor os frutos do trabalho deles, da luta deles. Venham aqui e tragam com vocês os filhos de vocês. E os judeus, quando tinham um filho primogênito, ou seja, o primeiro filho, levavam ao templo para apresentá-lo, para mostrá-lo ao Senhor. Venham aqui e tragam as lágrimas de vocês. E quando os judeus ficavam de luto, eles iam ao templo e havia uns gestos que faziam com que todo mundo percebesse: essas pessoas estão trazendo suas lágrimas a Deus. E todo o povo consolava e amparava aquelas pessoas enlutadas, sofridas. Era o lugar onde eles gostavam de estar, porque era o lugar do seu encontro com Deus. Bom, os tempos passaram e as coisas ficaram muito ruins em Israel. O povo de Deus afastou o seu coração do coração de Deus e acabou caindo nas mãos de um império, o Império Babilônico, que levou como presa de guerra para a Babilônia os habitantes de Jerusalém. A cidade ficou abandonada, o templo foi destruído, as suas portas foram queimadas, a Arca da Aliança desapareceu. Até hoje não se sabe se ela foi roubada e destruída, se ela foi guardada em lugar seguro que se perdeu, mas o fato é que o templo foi arruinado. Durante a época do exílio na Babilônia, viveu o profeta Ezequiel. Ezequiel vivia na Babilônia e sabia que Jerusalém estava em ruínas, e sabia que o templo tinha ficado abandonado, o altar de Deus estava destruído, e o que ele mais desejava no seu coração era que aquilo que estava em ruínas fosse reconstruído de algum jeito. Então o Senhor deu a ele uma visão, que é o que a gente ouviu na primeira leitura de hoje. Nessa visão, Ezequiel viu um templo, não mais o templo arruinado, mas um templo lindo, edificado de um jeito perfeito, alguma coisa nova que Deus ia fazer. E nesse templo havia uma coisa que não existia no templo antigo de Jerusalém. Do lado direito do templo jorrava uma fonte, jorrava um rio. E esse rio descia pelo monte do templo e corria pelo deserto da Judeia. E no deserto da Judeia há um mar, chamado Mar Morto, como o nome diz. Tem água, mas não tem peixe, não tem vegetação em volta, porque é uma água amarga, uma água cheia de sal e até com enxofre. E quando Ezequiel viu que as águas daquele rio que descia do templo entravam nas águas amargas do Mar Morto, as águas tomavam outro gosto, perdiam a sua amargura, e começou a brotar vida em torno do Mar Morto, dentro do Mar Morto. Ezequiel entendeu: o Senhor vai fazer algo novo. O tempo do exílio passou,
os judeus puderam voltar para Jerusalém, reconstruíram o templo, que não era tão bonito como Ezequiel havia visto, que não era do tamanho como Salomão havia construído. Quem tinha visto o templo antes da destruição e via agora o que estava sendo feito, dizia: mas nem se compara. O tempo passou, o templo continuou em Jerusalém, mas a Arca da Aliança não voltou para ele, não se sabia onde estava. A nuvem da glória de Deus, que antes da saída do povo para o exílio da Babilônia, alguns profetas tinham visto sair do templo e se afastar, nenhum profeta viu entrar no templo de novo. O templo estava lá. Pertinho da época de Jesus, um rei, Herodes, que não valia nada, mas que gostava de fazer obra para impressionar o povo, políticos, né? Ele fez umas melhoras no templo, o templo ficou bacana pra caramba, ficou bacana, ficou bonito. Mas não tinha a nuvem da glória de Deus, não tinha a Arca da Aliança. Os judeus iam ao templo, mas, depois esse mesmo templo foi destruído de novo e nunca mais foi posto de pé. Mas e a visão de Ezequiel? E esse lugar onde o povo poderia de novo se encontrar com Deus? Esse lugar do qual jorraria um rio de vida, capaz de tirar a amargura do mar morto. Cadê? Deus faz as coisas, Deus cumpre as suas promessas de um jeito especial. Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, vem à terra, séculos depois de Ezequiel. E Jesus, um dia, diz que o corpo dele é o templo que os judeus estavam esperando. Jesus entra no templo de Jerusalém, que Herodes tinha deixado bacana, e Jesus vê que o templo tinha virado um tumulto. Muita gente falando, cambistas trocando dinheiro, gente vendendo coisas quase dentro do templo. Jesus põe as coisas em ordem, coloca cada coisa no seu lugar. E as pessoas brigam com Jesus. Quem te deu autoridade para mexer dentro desse santuário? E Jesus diz uma palavra que as pessoas que estavam conversando com ele não entenderam. Destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Esse seria o sinal de que ele tinha autoridade para fazer tudo o que é preciso. Mas as pessoas pensaram que ele estava falando do templo de Jerusalém e brigaram com ele. Demorou 46 anos para a gente construir esse templo e você vai reconstruir em 3 dias? Fala sério, não dá. Você está blefando. Mas São João, quando escreve o Evangelho, diz: Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus não disse destruir este templo. Jesus disse destruir este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus sabia que tinha chegado o momento em que todos aqueles que desejassem ter um encontro com Deus não precisariam mais viajar a Jerusalém, não precisariam mais entrar naquele lugar que no fundo estava vazio. Jesus sabia que tinha chegado o momento em que todos aqueles que quisessem ter um encontro com Deus, todos aqueles que quisessem levar a Deus as suas ofertas, as suas lágrimas, poderiam fazer isso em qualquer lugar e em qualquer momento, se simplesmente, por um passo de fé, se achegassem a Ele e chamassem por Ele. Quando Jesus diz, este templo, falando do seu corpo, Jesus está dizendo, vem, se aproxima de mim. Se você tem algo nas mãos a oferecer a Deus, como fruto da sua gratidão, vem a mim. Se você tem lágrimas para apresentar a Deus, por causa da sua dor, do seu luto, vem a mim. Agora, todos aqueles que querem ter um encontro com Deus, basta que se acheguem a Jesus e chamem por Ele. Ele agora é o templo. Mas espera aí, Ezequiel tinha visto uma coisa, quando teve uma visão do novo templo, do santuário,
Ezequiel tinha visto uma coisa que não havia no templo de Jerusalém, mas que tem muito a ver com Jesus. Ezequiel viu que do lado direito do templo jorrava um rio que passava pelo deserto e desamargava as águas do Mar Morto. Quando Jesus é crucificado no Calvário, quando Jesus morre na cruz, acontece uma coisa que São João escreveu no seu evangelho e que ele sabia que era importante deixar para sempre registrado. Um soldado romano, para se certificar de que Jesus havia morrido, pega uma lança, se aproxima do corpo de Jesus estendido na cruz e transpassa o peito de Jesus. Ele põe a lança pelo lado direito e ela chega até o coração de Jesus. E quando ele puxa a lança, João diz, do seu peito aberto jorraram sangue e água. É como se João estivesse dizendo para a gente o que Ezequiel falou. Do lado direito do templo, que não é mais um templo de pedra, que é o corpo de Jesus, onde habita a plenitude de Deus, do lado direito do templo, começou a jorrar um rio. Esse rio de sangue e de água atravessa o mundo, e por todos os desertos que ele passa, ele traz vida. E em todas as águas amargas que ele chega, ele traz um sabor novo. O que Ezequiel viu, no fundo, não era um templo de pedra que seria reconstruído, mas o templo eterno de Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem, que tomou para si um corpo humano. Nesse corpo habita a plenitude de Deus. Nesse corpo existe uma porta aberta, que é o seu peito rasgado na cruz, de onde jorra um rio de paz, de cura, de salvação, que onde chega, tira a amargura. Esse agora é o nosso templo, Jesus Cristo. Esse templo de pedra onde a gente se reúne, ele é precioso, porque nele nós celebramos a Santa Missa, a Eucaristia, em que o corpo de Cristo, esse corpo que foi colocado na cruz, esse corpo cujo peito foi aberto pela lança e do qual jorrou o sangue e a água na cruz, esse corpo nos é dado como alimento, um alimento misterioso, mas verdadeiro, real. Nós nos achegamos ao templo perfeito de Deus, que é Jesus. Nós nos alimentamos nele. Quando nós o recebemos, no fundo, nós entramos no templo que é Jesus, e nele nós nos encontramos com Deus. Mas a segunda leitura fala de templo de uma outra maneira ainda. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que a gente ouviu na segunda leitura, diz: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? E São Paulo diz isso várias vezes em outros lugares. Vocês não sabem que o corpo de vocês, a vida de vocês, é um templo onde habita Deus? Então, na primeira leitura, nós ouvimos falar do templo de pedra que havia em Jerusalém. Nós ouvimos falar da promessa, da visão de um templo muito mais perfeito, do qual jorra vida, que agora é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Seu corpo ferido na cruz e que nos é dado como alimento a cada missa. Mas na segunda leitura, São Paulo diz que eu e você somos templo, habitação de Deus na terra. Onde chega a água viva que brota do peito de Jesus, chega o Espírito Santo de Deus. Deus vem habitar nesse lugar.
O Espírito Santo é Deus vivendo na terra e ele vive em habitações vivas, gente, coração de gente, como o meu e como o seu. Eu e você, São Paulo não cansa de dizer, somos templo de Deus, habitação de Deus nessa terra. Precisamos zelar por esse templo e pela presença de Deus que mora nele. Jesus, em Jerusalém, ralhou com o pessoal, porque eles estavam transformando o santuário de Deus, a casa do Pai, num lugar de comércio. Você já imaginou? Eu acho que Jesus teria de vez em quando motivos para ralhar com a gente, porque a gente está transformando este templo de Deus aqui, num lugar de bagunça e confusão. O templo deve ser um lugar de ordem, um lugar em que a presença de Deus é descoberta, reconhecida, e onde a gente se encontra com ela, de tal maneira que as pessoas que vêm ter com a gente, se elas se aproximam de um templo de Deus, elas deveriam poder encontrar Deus na gente. Mas a pergunta é, a gente está transformando esse templo de Deus no quê? Numa praça pública, onde todo mundo entra e onde só há barulho e confusão, mas não se encontra Deus. A gente está transformando esse templo em quê? Nós somos habitação de Deus. O Espírito Santo vive em você, mas o Espírito Santo também deseja presidir, a partir daqui, a vida da gente. Mas São Paulo ainda usa a palavra templo, santuário, numa última maneira, numa última acepção. São Paulo diz, vocês todos juntos são edificação de Deus. Cada um de vocês é pedra viva nesse santuário que Deus vai edificando dia a dia. Cada um de nós é santuário de Deus. Mas São Paulo também está querendo dizer para a gente, olha, não imaginem que vocês sozinhos se bastam, hein? Vocês, cada um de vocês é uma pedra viva de algo que Deus está edificando e que tem o tamanho do mundo. É o santuário dele, é a igreja dele, é o povo dele. Você é parte disso, você é parte de alguma coisa que é muito maior do que você. Tome o seu lugar nessa construção de Deus. Não abra mão do seu lugar nessa construção de Deus. Você tem que estar bem ajustado com outras pedras vivas para que essa obra, essa edificação de Deus sobre a terra possa continuar crescendo. A igreja do Senhor, não a igreja feita de pedras, mas a igreja feita de gente. É santuário de Deus, é obra de Deus que vai crescendo e que vai tomando as proporções do mundo inteiro. Irmãos, a gente vive num mundo vazio de Deus, ausente de Deus, e um mundo que tenta se encher com 1 milhão de coisas, que no fim acabam sendo só ruínas. Deus quer encher esse mundo com a presença dEle, e para isso Ele está edificando um santuário, que não é um lugar como o templo de Jerusalém, mas é um santuário vivo, feito de gente, em toda a terra. O seu povo, a sua igreja, é o santuário com o qual Deus vai enchendo a terra com a sua presença. À medida que esse santuário cresce, a presença de Deus vai enchendo a terra. À medida que esse santuário vai sendo arruinado, a presença de Deus vai se retraindo e a terra vai ficando vazia de Deus. Por isso a gente precisa partilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que Deus está fazendo na vida da gente, ensinar a outros aquilo que a gente está aprendendo com Deus, porque essa obra de Deus, essa edificação de Deus, tem que continuar crescendo. Ela tem que tomar o tamanho do mundo, para encher o mundo com a presença de Deus. Portanto, nas leituras da missa que a gente ouviu hoje, a palavra templo, a palavra santuário, significa muitas realidades. Significa um edifício, onde nós nos encontramos como
povo de Deus, para nos alimentar do corpo de Cristo. E esse edifício deve ser amado e cuidado pela gente. Mas esse edifício lembra para a gente que o verdadeiro templo não é feito de pedras, mas é, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Seu corpo dilacerado na cruz, seu corpo ressuscitado ao terceiro dia, seu corpo transformado em alimento em cada Eucaristia. Quando nós nos achegamos a Jesus, entramos no templo. Quando nós nos aproximamos dele com a nossa fé, ele nos diz: vem, entra por essa porta aberta, deixa que eu lavo você nesse rio de água viva, deixa que eu faço chegar a sua amargura, a minha água viva, que traz um gosto novo para você. Templo é Jesus, onde a gente tem cada dia a chance de se encontrar com Deus. Santuário de Deus, templo de Deus, é você. E as pessoas que se aproximam de você deveriam ter a chance de se sentir mais perto de Deus. Quando alguém se aproxima de um templo, de um santuário, de uma igreja, deseja encontrar a presença de Deus. Quando alguém se aproxima de um cristão, deveria poder encontrar nele a presença de Deus. Acaso não sabeis, vós sois templo de Deus e habitação do Espírito Santo? É o que disse o apóstolo Paulo. E por fim, nós juntos somos construção de Deus, santuário que ele está edificando do tamanho do mundo, para encher o mundo com a presença dele, mas um santuário feito de pedras vivas que tem que se encaixar, que tem que aprender a trabalhar juntas. Algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido alguém falando assim, falam: olha, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas igreja, ou então, eu gosto de Jesus, mas o fã-clube, né? O pessoal fala assim. Olha, São Paulo disse que nós fazemos parte de uma construção de Deus. A construção não está pronta. E eu não sei se você já passou por obra em casa, uma coisa que está em obra sempre vai dar um pouquinho de problema. Você vai ficar com alergia porque tem muita poeira, você vai pisar em alguma coisa que não está bem colocada, vai quebrar, sei lá o quê. Pois é, nós somos construção de Deus, não está pronto. Então, de vez em quando, dá um probleminha ali, aqui, ali, faz parte. Mas a gente não pode estar fora dessa construção. O que Deus está edificando na terra é um povo por meio do qual Ele próprio vai enchendo esse mundo com vida, com paz, com esperança. Se eu e você deixarmos o nosso lugar nessa construção, ela se torna um pouquinho menor, ela se torna um pouquinho menos forte, mais frágil, e de alguma maneira esse mundo fica um pouco mais vazio de Deus. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque esse mundo precisa de Deus, só que só vai encontrá-lo através da gente. Nós somos habitação e construção de Deus. Não adianta achar outra coisa. Não, o pessoal vai encontrar Deus, que vai vir alguma coisa das nuvens. Não vai, não. Deus conta com a gente. Ele conta com você. Você é pedra viva da obra de Deus. Pois então, mesmo quando é difícil, ajeite-se, chegue junto com outros que, como você, são do Senhor, faça a sua parte. Vale a pena, vale a pena. Hoje, celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, é tudo isso que a gente está celebrando. Tudo isso. Cristo, templo santo e eterno. Eu e você, templo de Deus, habitação do Espírito Santo. Eu, você, e você, e você, e você, e você, juntos, construção de Deus nessa terra, para que o mundo possa ser cheio da presença de Deus. Isso tudo a gente celebra, e isso tudo a gente vê quando entra nas nossas igrejas. Seja a Basílica do Latrão, que é uma beleza, seja a nossa caixinha de sapato, bonito, porque as igrejas agora são assim, né, uma caixinha, né? Mas a gente deve amar muito, porque nesse templo aqui, nós nos alimentamos de Cristo, ouvimos a Ele, nos encontramos para que a obra de Deus prossiga através da gente. Tudo isso celebramos, tudo isso é a nossa fé,
tudo isso alimenta a nossa vida para a gente não desistir enquanto a obra não ficar perfeitamente construída. Você faz parte de algo muito maior que você, que é lindo, porque está sendo feito pelas mãos de Deus. Não abra mão do seu lugar nessa construção.